Minhas queridas e meus queridos, que a paz de Deus Todo-Poderoso esteja sempre conosco, que Jesus seja sempre o nosso único guia e que o Espírito Santo sempre derrame bênção sobre nós e sobre a nossa casa. Hoje nós vamos para mais uma ferramenta do cristão e é o arrependimento. Mas isso daqui a pouco. Antes da gente orar, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui onde eu gravo está em construção, então tá tudo aberto. Então se vocês ouvirem algum barulho, algum menino chorando, vai ser meu sobrinho. Se ouvir algum barulho, portão batendo, essas coisas, vocês relevem que o que mais importa aqui é a palavra. É onde eu tenho para gravar, então nós vamos gravar. Porque tem que gravar, tá certo? Então antes de começarmos a falar sobre o arrependimento, vamos orar para que Deus nos acompanhe nessa palavra de hoje. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor, muito obrigado, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de falar o Teu nome. Muito obrigado pelas pessoas que já vão estar assistindo, ser com elas, ser convidado na casa delas, meu Pai. Mostra para elas o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Nos abençoa sempre. Espírito Santo de Deus, envivece, coloca forte arrependimento em nossas vidas quando nós vamos contra Ti. Nos abençoa, Jesus, e em Teu nome, leva todos esses nossos pedidos e os nossos apelos ao Pai. Amém. Então vamos lá, começar a falar sobre arrependimento. Muita gente conhece, será que arrependimento, dor na consciência, remorso, será que essas coisas são todas as mesmas coisas? Ou será que tem diferença? Então a primeira coisa que nós queremos esclarecer é, remorso é uma coisa, arrependimento é outra coisa. Como eu sempre faço, eu peguei a definição do que é remorso no dicionário e eu vou ler aqui para vocês. Inquietação, abatimento de consciência abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falta ou um erro. Então, remorso é quando você percebe que você errou e você fica triste, você fica inquieto, você viu que você deu uma vacilada. Então, o que seria arrependimento? Arrependimento é quando Deus entra nessa equação, quando Deus entra nessa jogada. É quando Deus entra na equação do remorso. Ou seja, o sentimento vai além de tristeza. Ele passa a ser também sobre entender que não podemos continuar assim, pois o que fazemos desagrada a Deus e temos vontade de romper com tudo isso que nos afasta de Deus. O arrependimento é sobre continuar, é sobre não querer ser apartado de Deus, é sobre reconhecermos como somos falhos e como somos completamente e inteiramente dependentes de Deus e que só existe vida com Deus. Essa é a diferença básica. Estou suando aqui, a reforma tá tudo aberto aqui, tá certo? Mas não importa, então vocês vão desculpando se vocês viram pingando aí, tá certo? Minha mulher tá dizendo que não dá pra ver nada, tá me ajudando hoje. Então, isso é o remorso, é sobre nós continuarmos, é sobre, eu sempre digo, arrependimento é pecou, caiu, ajoelha, ora, levanta e continua. Isso é arrependimento, porque Deus diz que a misericórdia dele é muito grande, tá certo? Agora vamos lá, agora na Bíblia, quem é que deve se arrepender? Quem deve se arrepender? Atos capítulo 17, versículo 30 vai dizer assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. Então todos nós devemos nos arrepender, porque como eu disse anteriormente, só existe vida com Deus. E só existe vida com Deus se nós nos arrependermos do que estamos fazendo de errado. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32, fala assim, ó, Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus ele diz, olha, se você é perfeito, você não precisa de mim. Mas se você não é perfeito, você está precisando de mim. Se você está com aquela doença que faz você cair sempre nas mesmas coisas, ou em coisas diferentes, isso nem importa. Se é a mesma coisa ou se são coisas diferentes, isso não importa. O que importa é que se nós caímos, Deus diz que nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos. E nós só podemos nos arrepender porque Ele veio morrer por nós. Vamos chegar lá. Como se arrepender? É a próxima pergunta que nós temos que responder. Todo mundo deve se arrepender. Mas como se arrepender? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda injustiça. Isso está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Tá? Deus disse que além de perdoar os seus pecados, se você se arrepender, ele lhe purifica. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 30 ao 32, vem dizer assim: portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, a cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometem e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Deus pergunta. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do Senhor. Arrependam-se e vivam. Nós deveríamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. Se nós pecamos, o resultado do pecado é a morte. Mas Deus diz: eu não me alegro que nenhum de vocês morram. Eu quero que vocês vivam. E por isso Deus nos dá esse... é um bônus, né? Um baita bônus. A chance de nos arrepender e Ele nos purificar depois que nós nos arrependemos. Não precisa apertar não, não. Eu entendi que só... 5 minutos. Entendi. É porque eu pedi para ela me avisar nos 5 minutos, tá? Aí só esqueci de dizer que era para só me avisar, ela tava querendo dar stop, mas vamos continuar aqui. Agora vamos lá. Eu já entendi quem deve se arrepender. Eu já vi como me arrependo. Que é me afastando de tudo, né? Não fazendo mais. Ah, William, mas se eu cair de novo? Aí você tenta de novo. Uma vez a Bíblia diz que nós devemos perdoar nosso irmão 7 vezes 70 por dia. Deus, com certeza a conta de Deus é muito maior. E essa conta é até simbólica. Tá certo? Então, nós temos que abandonar os velhos hábitos. Abandonar as coisas que nos distanciam de Deus. E aí, o Espírito vai causando, o Espírito Santo vai causando na gente essa força de arrependimento. Nós vamos nos ajoelhar e vamos pedir a Deus e Ele vai nos purificar. Agora, de que adianta se arrepender se Deus sempre vai saber o que eu fiz? Você pode esconder os seus pecados das pessoas. Você pode esconder suas falhas das pessoas. Mas Deus sempre sabe o que nós estamos fazendo. Então, para que me arrepender? Se Ele vai sempre saber que eu fiz mal àquela pessoa, que eu bati naquele outro, que eu xinguei aquele outro. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus não é tolo. Deus não tem esse espírito que nós temos de vingança, de estar passando na cara. Lá em Hebreus diz que Deus esquece os nossos pecados. Então, se Ele diz que esquece, é porque Ele esquece e não vai lembrar dos seus pecados. Lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e 19, vai dizer assim, ó. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da tua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e as atirará, todos os nossos pecados nas profundezas dos mares. Como ele diz lá, ó, Deus tem o prazer em mostrar o amor dele para conosco. Deus não vai ter raiva de você. Pelo contrário, Ele quer esquecer das coisas. Ele pisa e joga no mar, em um local onde ninguém pode resgatar. Mas e depois de arrependido? E aí? Me arrependi. E agora? O que é que eu faço? Vamos lá? Atos capítulo 3, versículo 19 diz assim, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A Bíblia diz, Deus nos diz, que só através do arrependimento nós podemos chegar à conversão. E através dessa conversão encontrarmos o refrigério, como ele diz, o refrigério dos tempos. Ou seja, tempos de alegria. Mesmo que nós passemos tribulação, ninguém está aqui para dizer que quando você entrega a sua vida a Deus, vira um mar de rosa, não tem problema, não tem tribulação. Pelo contrário. Só que a Bíblia diz que Deus já venceu todas essas coisas por nós. E quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós somos vitoriosos em Deus, porque Ele nos dá essa vitória por herança. Então, arrepende
entrega, converte, entrega a vida a Deus e Ele vai dar aquela alegria que ninguém pode tirar na sua vida, porque sua vida vai ser preenchida não pela culpa, mas pelo amor que Jesus, que Deus faz questão de nos dar. E para terminar, vou deixar só um versículo para vocês, que é Mateus capítulo 3, versículo 2, onde Jesus dizia assim, ó, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, Maranata, o Senhor está voltando. Um abração bem grande e para terminar, vamos orar mais uma vez, para agradecer a Deus a oportunidade de falar e ouvir a palavra dele, tá certo? Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque em Teu nome podemos falar maravilhas. É o Teu nome, é o Teu poderoso sangue derramado sobre nós, nos transforma. E isso nós te agradecemos, porque o Senhor não precisava fazer isso. Mas o Senhor nos amou tanto que veio, morreu e se sacrificou por nós, para que nós tenhamos vida, refrigério no Senhor. Muito obrigado, Deus, por nos amar e não por ter raiva da gente. Muito obrigado, Senhor, por esquecer os nossos pecados e aproveitando, perdoa, Senhor, os nossos pecados, pois estamos arrependidos de tê-los cometido. E meu Pai, se alguém nesse momento está querendo entregar a vida a Ti, Senhor, coloca pessoas no caminho dessas pessoas, que elas procurem uma igreja onde elas possam conhecer mais de Ti, que elas leiam a Tua palavra, para que elas possam conhecer mais de Ti e que elas encontrem pessoas no caminho que possam falar mais de Ti para elas. Muito obrigado por tudo, Jesus. E em Teu nome te agradecemos e te pedimos. Amém.